Cada álbum, assim, ele tem uma direção de fotografia, de arte, de conceito. Sim, tem um Então, conceito, tadinho. é legal criar tudo isso, encabeçar, pensar nos visuais, pensar na fotografia, como que esse álbum pode ser trabalhado. Eu acho muito legal esse processo. Um trabalho assim que eu ainda não estava em gravadora nenhuma, eu pensei tudo sozinha, o conceito foi todo pensado por mim. As fotos, as cores, a forma que eu divulguei, o que cadastrei as músicas, lancei. Nossa, Então, essa... foi um momento que eu tomei aquilo para mim, essa coisa da logística de você administrar sua própria carreira, sem estar num selo gigantesco, numa gravadora. Eu achei de uma simplicidade assim tão grande da parte dele, assim, um músico já consagrado de Belém e tão conhecido, sendo uma referência tão grande da música popular paraense, dele ter topado participar de um projeto tão inicial, assim, de uma pessoa que estava ali começando a construir uma carreira. E me inspira muito de querer também fazer isso por alguém em algum momento da minha vida. Sentidos um tanto mal guardados por falta de cuidados, você me deixa assim, tão vulnerável. Eu perco minha postura, tô tão fora da curva. Me deixa descrever essa loucura que é te ver de perto, sentir cheiro de chuva, tecer o que acontece aqui por dentro. Olá, amantes da música brasileira! Olá, Juscelino Filho, tudo bem com você? Tudo bem comigo. Olha, hoje aqui tá calor, hein? Tá calor aqui no estúdio, né? O ar-condicionado quebrou. O ar-condicionado quebrou, mas foi no bom dia, né? No final das contas, porque a nossa convidada não liga pro ar-condicionado ligado. Ela ia pedir pra desligar. Exatamente. Então, já estamos no clima. Quem é a nossa convidada aqui hoje, Juscelino Filho? Bruna Magalhães. No Musicalha! Que convite maravilhoso estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando eu soube que a gente ia ter essa conversa aqui hoje. Que demais! A gente e que obrigada, agradece. fiquei muito feliz também que o ar tá desligado, tá tão frio lá fora. Ai, eu que sou de Belém, eu sofro no inverno, juro pra vocês, é difícil. Nossa. Mas aí, às vezes, a gente dá sorte do ar-condicionado estar desligado em alguns Pois lugares. No dia A gente certo. pensou nisso. A gente falou, não, ela Tudo vai pensado, vir, né? não, Tudo calculado. Foi tudo calculado. Bom, gente, Bruna Magalhães, cantora, compositora, né, gente? Sabe quem foi que mostrou toda empolgada a Bruna Magalhães pra gente? Sabe quem foi que, sabe Verdade. Quem foi que falou, olha, você tem que ouvir isso aqui e tal. Quem? Uma tal de Roberta Campos, foi ela que... Ah. Ela que falou, ouça isso aqui, olha que lindo, tá? Ela é muito fofa. Eu sempre gostei do trabalho da Roberta e depois que eu comecei a trabalhar com o Sérgio, eu tive mais contato com ela e vi que ela é muito parceira, assim, ela gosta de música também, das mesmas coisas que eu escuto. E composições que às vezes o Sérgio manda pra ela fala, tá muito legal, eu quero ouvir mais, me manda mais. E aí é muito legal, assim, ver uma pessoa que eu sempre admirei como cantora, como compositora, e ver que ela é uma pessoa incrível também. Maravilhosa. E sempre que vem aqui traz muitas indicações, né? Ela realmente tem essa iniciativa, sabe? Ai, que honra ter sido uma indicação da Roberta. Agora, Um beijo pra ela. Vamos falar aqui do mais recente lançamento, né? Começar pelo mais recente. Bruna Magalhães canta Paralamas. Como que aconteceu esse projeto? Ai, foi um álbum que foi muito marcante na minha carreira, porque eu estava num momento assim que eu queria fazer um álbum em tributo, né, a um nome importante da música brasileira. E no meio das opções veio Paralamas e eu achei super interessante, porque
É um repertório muito denso, são músicas que foram muito consagradas assim pelo público, fizeram parte de novela, trilhas sonoras. Então, já está ali no imaginário das pessoas essa lembrança das músicas deles em vários momentos da vida. Aham. Daí eu achei isso uma coisa muito certa assim para a gente apostar, que é essa familiaridade que as pessoas teriam com as músicas, só que numa roupagem que elas nunca tiveram contato, né? Que é uma coisa, uma voz feminina cantando Paralamas, Uhum. porque a voz do Herbert é muito marcante, né? Uma coisa que todo mundo já escuta e já sabe que é ele cantando ali. Aham. Então, ouvir uma coisa que você já tem essa lembrança numa voz diferente, eu acho que isso foi assim o combo perfeito para fazer algo que iria chamar atenção, que iria ser marcante no momento que eu vi grandes referências minhas também fazendo álbuns de releitura. Uhum. Como a Ana Vitória, elas fizeram do Nando Reis com Sim. o álbum N. O Silva fez o Silva Canta Marisa. É verdade. E eu achei muito legal para também ter esse acolhimento do público que já consumia essas músicas mais antigas e também da galera mais nova para pegar esse repertório e abraçar também, né? Sim. Então eu acho que isso tudo somou para essa decisão de Maravilhoso. apostar num álbum cantando Paralamas do Sucesso e algumas canções que não foram gravadas pelos Paralamas, mas que são de autoria do Herbert Sim. Viana. E aí também foi 40 anos da banda ano passado. Então, vários fatores. Parecia que estava tudo se encaixando para que acontecesse. Aham. E aí foi muito legal, assim. Me senti muito honrada também com a possibilidade de regravar canções tão icônicas, né, da música brasileira, tão forte. Agora, como é que foi a escolha de repertório? Nossa, isso daí Porque deve ter sido... esse é o momento que eu fico assim, né? Como que aconteceu isso, né? Porque é uma vastidão. Eu tive muita liberdade criativa nesse projeto. O Sérgio Fuad, meu produtor, que está aqui acompanhando a gente nos bastidores, ele me dava muito essa abertura de me perguntar mesmo, o que você quer cantar? Uhum. Que música dos Paralamas você gosta de ouvir? Você já conhece? Você tem alguma conexão? Assim como tiveram músicas que ele indicou para mim, que ele falou, nossa, essa música vai ficar muito legal, me veio logo na cabeça. Então foi um trabalho conjunto, assim, meu e da minha equipe, da gente escolher esse repertório. E principalmente o Sérgio, que me ajudou muito nesse processo de construção inteira desse álbum. Uhum. Ele e o André Primo, que foi a pessoa que tocou os violões do álbum, ele criava várias coisas super interessantes no processo. Então foi algo construído em conjunto, eu com o Sérgio e o André. Agora ficou uma sonoridade assim bem, uma personalidade muito, trouxe pra ti. muito, total. E aí eu fiquei pensando se você teve esse, normalmente é mais natural, né? Você teve esse trabalho de fazer, poxa, como é que eu vou trazer isso para minha voz, para minha realidade, ou foi acontecendo? Foi muito natural, assim, a gente tinha mais ou menos na cabeça a forma que gostaria de entregar aquilo, que era uma coisa mais acústica, tinha percussões, trazia ali um piano bonito, vários violões, e o instrumento que me acompanha na vida é o violão. Uhum. Então eu queria que ele tivesse muito presente ali nos arranjos. E foi muito natural, eu cantei do jeito que eu gosto de cantar, eu sempre cantei essas músicas ao longo da minha vida, então foi muito tranquilo esse processo. Maravilha. Agora, alguma canção te doeu de ter ficado fora do repertório? Na verdade, assim, Algumas? não, vou falar pra vocês. Eu lancei todas as músicas que eu queria lançar nesse trabalho. Absolutamente todas, assim. Fiz tudo que eu tinha vontade. Uhum. Foi realmente um processo muito livre pra mim. Então, nenhuma ficou de fora das que eu queria. Das que você queria mesmo cantar, tá tudo ali. Tá tudo ali. Que maravilha. Porque, Demais. assim, como Paralamas tem muita coisa, eu com certeza ia ficar, meu Deus. Eu escolhi a dedo, assim. Cada pra ver coisas que eu me identificava também. São músicas que já foram trilha sonora da minha vida, assim como da vida de
muitas pessoas, então eu quis construir ali uma narrativa mais ou menos dentro do que eu costumo criar também. Aham. E aí eu acabei me identificando muito com a escrita do Herbert, como ele se expressa. Foi muito legal, assim, enxergar ele como o compositor gigante que ele é. E me enxergar também, né, por outro prisma, né, dentro disso, como compositora também, Aham. entender o lado dele. Então foi muito bacana. E me descobri também como intérprete, né? Que eu Sim. sempre cantei minhas canções autorais e agora me vejo interpretando canções de outro compositor. É muito especial também, um processo de grandes experiências. Pra você é mais difícil cantar ou letras de outras pessoas? Ou é um processo parecido, você acha? Eu acho que é um processo parecido, porque eu já enxergo a minha identidade artística como se fosse um filtro mesmo. Então, tudo que passa por mim passa do meu jeito. Sim. Aí eu gosto muito de transmitir isso, assim, o meu jeito de cantar, o jeito que eu toco violão. E eu quis imprimir isso nesse trabalho também. Maravilhoso. Agora eu queria perguntar sobre as participações. Participações. Ai, que lindeza. Essas participações também foram muito marcantes, né, na carreira. Eu acho que você gravar com 2 artistas de tanto peso, né, que já embalaram muitas canções maravilhosas de repertório, que todo mundo acompanha, todo mundo gosta, toca muito na rádio. Teve participação do Vitor Clay, que é um querido, assim, uma pessoa super solar, super alegre, abraçou o projeto logo de cara. E o Zé Cabaleiro, que também me acolheu, assim, apostou, me chamou para cantar no show dele, topou mesmo agregar nesse trabalho, com todo o talento dele, a voz abrilhantando Lanterna dos Afogados, Uhum. que foi a participação dele no álbum. E com o Vitor foi Cuide Bem do Seu Amor, que também é uma canção super... que fala do sentimento de você cuidar de quem você ama, que a gente tem que aproveitar cada segundo do lado das pessoas que a gente gosta. E é uma composição que veio depois do acidente que teve gravíssimo na vida do Herbert. Então, uma canção carregada de significado, cantada por mim e pelo Vitor, e também Lanterna dos Afogados com Zeca, foi assim, um abraço para esse álbum. E para mim também, assim, são pessoas que eu sempre admirei, e ter perto de mim, assim, essa oportunidade de cantar com gente que a gente gosta, que a gente admira, que a gente acompanha o trabalho, é muito legal. Agora, você sente, assim, alguma proximidade? Eu queria te fazer 2 perguntas com relação à composição. Primeiro, como que costuma ser o seu processo de composição? Mas você falando agora das músicas do Herbert, se você sente uma proximidade, assim, na forma que você compõe com a forma que ele compõe também, assim. Eu acho que tem similaridades. Vou responder por partes. A primeira pergunta, como eu escrevo? Eu escrevo minhas músicas, assim, vivendo um processo muito pessoal, mas tentando também falar do sentimento de forma genérica. Assim, genérica não uma coisa que todo mundo fala e é óbvia, mas genérico no sentido do amor ser um sentimento universal. E eu tento traduzir pequenas coisas dentro do amor nas canções. Às vezes, um amor que não deu certo por uma indisponibilidade emocional da outra pessoa, ou a saudade que você sente de uma época da sua vida, ou uma saudade da família. Então, o amor sendo dessa forma universal, eu gosto de falar sobre ele. É um sentimento que, apesar de ser escancarado, tem tantas camadas, você pode amar de tantas formas. E então, eu gosto de trabalhar muito dessas reflexões sobre a vida, sobre minhas experiências e, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas a se entenderem através disso, né? Das letras, das melodias. E o meu processo de composição é começar na melodia. Eu fico ali, eu até falo para as minhas amigas que compõem junto comigo de vez em quando, que a gente tem que pescar a melodia. A gente nunca sabe quando ela vai vir.
Mas é uma coisa que você vai ali experimentando a sonoridade até que acha um loop interessante, vai trabalhando em cima daquilo e a letra vem por cima. O meu processo é assim, eu começo sempre na melodia com o violão Uhum. e às vezes vem uma melodia no ouvido, que eu não sei de onde que vem, mas eu acho que é uma coisa como se fosse um sussurro, sabe? Como se a gente recebesse uma mensagem e que tem que gravar o mais rápido possível para não deixar ela sumir. Importante. E se sumir já era, amigo. A gente esquece. E no meu celular tem mais de 1000 gravações de áudio com várias ideias de música. Tem mais de 100 composições guardadas. Aham. Então eu sempre estou escrevendo coisa nova. Sempre é gostoso demais esse processo para mim. E agora, a similaridade com o Herbert, eu acho que tem, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem. É uma coisa que é meio ambígua. Porque eu sinto que o Herbert ele tem uma linha melódica muito marcante, de passagem de uma nota para outra. Ele sempre faz isso, assim, de usar umas melodias que são muito características dele. Uhum. Eu gosto de fazer uma linha um pouco mais simples. Às vezes eu tento trabalhar o mais simples possível dos acordes e desenvolver uma letra mais trabalhada, um refrão marcante. Mas eu acho que eu sigo mais uma linha, se fosse comparar com alguém, uma coisa mais ou menos assim, no caminho do Nando Reis, Aham. como ele escreve. Que as músicas do Nando, tem músicas que tem 4 acordes e muda tipo um acorde no refrão. Então eu acho que a beleza nesse meu estilo de composição tá na simplicidade. Porque às vezes você não precisa fazer algo muito elaborado para dizer uma coisa profunda. Você pode trazer a profundidade dentro de uma coisa simples que as pessoas acolhem e se identificam. Então, eu gosto muito de fazer esse estilo de composição. Quando você faz a melodia, você pesca a melodia, essa melodia já te sugere letra? Você já, nossa, aqui dá pra falar de tal coisa. Eu acho que é mais assim, a métrica que eu vou trabalhar. Então, eu trabalho primeiro assim, vou criando a melodia cantada. Aham. E a letra geralmente vai de alguma coisa que eu tô sentindo, que eu tô vivendo. É muito autobiográfico. Uhum. Minhas Sim. letras são muito autobiográficas, então eu gosto de contar das histórias que eu já vivi. Mas, recentemente, eu comecei a sair um pouco da minha zona de conforto, comecei a fazer outros estilos de música para, quem sabe, um dia alguém gravar. Fiz um sertanejo. Olha só! Que é outro mundo, né? É uma coisa mais escancarada, você tem que fazer associações, Sim, às vezes, Sim. coisas até meio cômicas para a pessoa ficar com aquilo na cabeça. Essa música foi muito legal, assim, trabalhar fora da minha zona de conforto. E aí eu tô explorando, né? A gente tem a possibilidade de criar o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito criativa, assim, nesse sentido de querer compor sempre, sempre ter ideias. Quando eu passo por algum bloqueio criativo, não demora muito para passar, assim. Eu só me distraio com alguma coisa, outra coisa que eu gosto de fazer e depois a música vem naturalmente. Aham. Mas é um processo muito natural para mim compor. Eu componho desde os 12 anos de idade. Caramba, Olha. novinha. Comecei muito nova e desde então, assim, fui aprendendo muito. Tentativa, erro, vi o que funcionava, o que não funcionava e nosso caderno é um laboratório, né? Com certeza. É muito legal. Às vezes eu compor. utilizo uma frase que descartou aqui, utiliza outra coisa, né? Fica encaixando de volta. E tem também a possibilidade de você compor com pessoas que você gosta também, assim, que Aham. você admira. Tipo, eu já pude compor músicas com pessoas que eu nunca imaginei compor, tipo Carlinhos Brown. Nossa! A gente gravou Raiz Brasileira num projeto que foi lançado recentemente também. Foi muito bom, assim, ver que uma música minha teve uma parte de composição dele. Aham. E com a Raquel Reis também. Eu agora não vou me lembrar todas as pessoas, mas foram várias. Então, assim, muitas pessoas legais. E o processo é legal também em conjunto de compor. Só que eu gosto de compor mais sozinha. Eu só componho com poucas pessoas. É algo muito esporádico. Sim. Quantas músicas você tem guardadas, você falou? Terminadas eu tenho 100.
Nossa, é terminada. Terminadas Agora, inéditas, ali, guardadinhas. no processo ainda de terminar, de lapidar, de aperfeiçoar, incontáveis, assim. Alô, intérpretes do Brasil. Composições, tá aqui, ó. Sim, Bruna. eu comecei a me inscrever também nos festivais de canção, que é muito legal. Eles Sim. dão um palco para essas músicas inéditas. E eu tô achando muito divertido esse processo. Eu vou me apresentar no Festival Nacional da Canção. Ah, que demais. Em final de julho, início de agosto, lá em São Tomé das Letras. Uhum. E vai ser uma coisa super nova para mim agora. Foi o primeiro festival que eu classifiquei, fora de Belém. Quando eu era bem novinha, eu participei do MPB Festival em Belém também. Aí fui uma das finalistas. E agora, em Minas Gerais, vai ter esse, do FENAC. Festival Nacional da Canção. Caramba, então agora você tem que abrir a porteira e ir para festivais. Porque A realmente gente você está compõe muito. a gente tá se inscrevendo em vários. O Sérgio sempre me manda dicas de festivais que estão lançando, estão com edital aberto. E aí a gente está aproveitando, tentando ocupar todos os espaços possíveis. Mas está sendo muito gostoso, assim, esse processo de construir uma carreira mesmo, desenvolver, chegar em mais pessoas. É meu sonho. Maravilhoso. Agora, falando em composição, vamos entrar para falar um pouquinho sobre Unilateral. Eu amo esse trabalho. Amo esse álbum. É o meu álbum do coração, assim. Eu tenho até receio de gravar algum álbum autoral depois dele, porque Caramba. eu sou apegada nas músicas. Mas com 100 canções guardadas ali, você tá... Eu sou uma pessoa super apegada com tudo, ciumenta. E aí, mas assim, o Unilateral foi um trabalho que me marcou, assim. Tem muitas músicas que são do gosto de quem me acompanha, que estão nesse trabalho. E é o meu álbum que tem mais reproduções, que tem inclusive a minha música mais ouvida, que é No Teu Pescoço, com em parceria com o Rubel. E quando eu faço show, eu canto quase todas as músicas do Unilateral. Algumas que acabam não entrando no repertório, porque a gente coloca as mais recentes. Mas é um álbum que foi um divisor de águas, assim, pro caminho que eu realmente me encontrei, sabe? E é muito... Eu sempre vou carregar esse álbum comigo, por onde eu passar. Foi muito especial também, quando eu saí de Belém, eu fiz um show de despedida cantando esse álbum. Ah, foi que um lindo. show que eu produzi ele inteiro. Foi o primeiro contato que eu tive com a parte da produção e não só de cantar. Então, eu contratei a banda... marquei ensaio, contratei cenografia, iluminação, fechei parceria com o teatro. Aí eles gravaram tipo um DVD desse dia. E aí foi muita coisa assim, de apoio de quem acredita também no trabalho. E, enfim, por isso também que eu acho que ficou tão marcado no meu coração esse álbum. Pra quem só vê o glamour, pra quem só vê a parte que chega pra gente, tem toda essa relação interna. Nossa, e foi tudo muito rápido. Foi um show que eu produzi em um mês. Eu consegui ter toda essa ajuda, claro, da minha família, pra me ajudar a organizar também. Mas no fim deu tudo certo e foi realmente a minha despedida de Belém. E eu quero muito voltar... para fazer mais shows também na minha cidade. É um desejo muito forte meu. E muitas pessoas me pedem também para eu trazer o novo show com as novas canções para Belém de novo. Então, bora ver aí como é que as coisas se acontecem no futuro, para que eu possa voltar para Belém e fazer shows por lá também, numa turnê, quem sabe. Sim. Vai acontecer. Maravilhoso, vai acontecer. Vamos para as canções? Vamos, que eu anotei. A gente normalmente anota 3, né? Sim. Eu tô curiosa pra saber qual que vocês escolheram. Eu acho que eu vou te surpreender. A primeira foi Verdade Que Me Dói. Que legal! Foi muito pro lado B? Não, é que
geralmente de cara as pessoas sempre falam de fica lá com Sim. ela, ou de leve, ou de no teu pescoço. Mas verdade que me dói, eu acho que vai nas pessoas que conseguem, às vezes, enxergar o que vem por trás da letra de verdade que me dói. Que é uma música que fala quando você já sabe que aquele relacionamento vai acabar, mas você fica postergando o fim para aproveitar um pouquinho desses últimos momentos que você pode ter com a pessoa que você gosta, mesmo sabendo que é inevitável que aquilo se acabe por N motivos possíveis. Às vezes a pessoa se muda de cidade, às vezes não sente mais a mesma coisa. Então, eu fiz uma vez uma reflexão sobre essa letra no Instagram, que falava como se você estivesse arrumando sua mala para ir embora, só que sempre quando estava perto de terminar de arrumar a mala, você desarrumava alguma coisa para conseguir ficar mais um pouquinho ali. Caramba. E aí fala É uma boa sobre imagem. isso, assim, essa canção. E a segunda foi Coisa Boa. Coisa boa. Nossa, vocês estão indo pro outro lado, eu achei legal. Coisa boa também fala de quando a gente encontra numa pessoa, assim, esse sentimento de casa, de conforto, de querer conhecer as entrelinhas de tudo que se passa na cabeça daquela pessoa, sabe? Tudo se torna muito interessante quando você está apaixonado por alguém. E aquela pessoa se torna quase como se fosse um livro que você é fissurado por ler e descobrir toda a história que esse livro pode te contar. É bem isso, assim, a imagem dessa música para mim. Nossa, você traduz bem, né? Em imagens, né? As canções. Acerta bem. E a última foi Inalcançável. Essa é sofrida. Essa é sofrida. Nossa, quando eu escrevi Inalcançável, eu terminei de escrever, aí eu chorei. Aí eu gravei uma guia, aí eu ouvi a guia que eu gravei, aí eu chorei de novo. Quando a música estava produzida, eu ouvi a primeira vez, aí eu chorei de novo. E assim, é realmente uma música pra chorar. Ela fala de quando você tem um amor inalcançável, um amor platônico por uma pessoa que às vezes você não consegue dizer de fato o que você sente ou só não é algo correspondido. E você fica vivendo naquela fantasia de imaginar coisas bonitas que poderiam acontecer. E eu gosto desse pensamento de... Claro, não é uma coisa saudável de se viver, não é confortável, mas acontece. Às vezes você pensa, não, agora eu já sou uma pessoa madura, eu nunca mais vou me apaixonar platonicamente por alguém. E acontece, aí tu se vê assim, nossa, eu tô com um sentimento tão de adolescente, parece que eu sou uma adolescente de novo. E aí a música traz isso, assim, de quando você se vê nesse lugar de vulnerabilidade, que não é confortável, mas que pode acontecer. E que existe beleza também no que, às vezes... Porque o amor, ele sai da gente, né? A gente enxerga no outro, às vezes, o que a gente enxerga de bonito na forma que a gente ama. Então, eu acho que é um reflexo nosso, a forma como a gente enxerga o outro. Então, se eu vi dessa forma, se eu conseguir sentir coisas tão bonitas, é porque essa forma de sentir bonita está dentro de mim, do meu sentimento, como eu me expresso. Então, eu acho que faz parte do amadurecimento da gente também. Se permitir sentir o que a gente tem vontade, que depois vai passar, e a gente faz terapia, e tudo se resolve na terapia. Agora, qual que é a sua música favorita desse álbum? Você tem? Às vezes é o xodó difícil, né? dela. Então, às vezes é difícil. Eu gosto no teu pescoço. Então, eu ia falar sobre ela. É meio óbvio, né? Mas sim, é uma música que foi muito marcante pra mim. Foi o jeito como as palavras são trabalhadas nela, assim, é muito delicado. As formas que eu tentei expressar os sentimentos nela é uma coisa meio inebriante, sabe? Quando você se sente realmente apaixonado por alguém e que você parece que perde a própria postura. Às vezes a gente se coloca firme demais e fala de vulnerabilidade também, de se permitir dizer o que sente pela pessoa.
Fala também, tem umas coisas escondidas nela, de quando você já ama alguém, não pode dizer que ama porque tá muito cedo, e quando a gente fala logo de cara, a pessoa se assusta e fala, não, mas tá muito rápido, vamos dar um tempo, eu não quero mais. E a música fala quando você quer dizer que ama e não pode, então você fala, aí como eu gosto de você, eu gosto tanto de você, e fala sempre, repete várias vezes isso como se fosse uma música de 2 refrões. Uhum. E eu trabalhei essa coisa dos 2 refrões nela, porque quando eu entrei na gravadora, eu mandava minhas composições pro Rick. Eu ainda não conhecia o Sérgio. E o Rick Bonadil, ele falava, Bruna, sua música tá muito linear. Você precisa fazer um refrão. Só que na minha cabeça eu já tinha feito um refrão. Aí eu falei, bom, se quando eu faço um refrão parece que falta um refrão, eu vou fazer 2 refrões. E aí virou meio que um método meu de compor também, que eu faço como se fosse 2 refrões da música, um com um pouco mais longo, mas com frases mais longas, e outro com uma frase que é repetitiva. Sim. Que eu costumo chamar de mantra da música, que é aquilo que fica na cabeça das pessoas, que as pessoas ficam repetindo, repetindo. E é fácil de aprender, assim, quando tem isso. Daí tem isso nessa música, o viver no tempo lento, fazer fotografias, é quando a gente faz fotografias mentais dos momentos com a pessoa. E que tem também essa analogia no filme Antes do Amanhecer, que é com Ethan Hawke, que eles se apaixonam em um dia, numa viagem de trem. E ele, quando ele tá perto de se despedir dela, ele fala, se afasta de mim, fica bem aí que eu vou te enquadrar para me lembrar para sempre desse momento. E aí ele só olha para ela por uns segundos e fica nisso. E foi uma coincidência, porque eu fui ver o filme depois que eu já tinha escrito a música. E aí eu super me identifiquei com aquilo e era exatamente o que eu queria passar na música. Vulnerabilidade, o jeito que a gente sente as coisas, a profundidade. E se colocar nesse lugar de que, tipo, você só vai... Que o amor é como se fosse um raio. E você só pode ser... A chance de você ver um raio na sua frente é muito pequena, né? Mas você se coloca numa tempestade para ter a possibilidade de ser atingido por um raio. Então é muito assim, de você ter coragem de botar o pezinho para fora e sentir tudo mesmo. Se permitir, né? Rapaz. Maravilhoso. É um papo filosófico, né, Demais, gente? Se deixar, eu fico falando. E é legal isso, porque você percebe, como você falou, que minhas composições são mais simples, as palavras são mais simples, mas olha a profundidade da análise, entendeu? O significado, isso. eu tento trazer significados em cima de cada música, assim. E também comparar, às vezes, fazer essa sinestesia de escrever uma coisa com outra, mais concreta, que você consegue compreender, às vezes, um sentimento através de uma analogia. Sensacional. Total. Vamos para reticências? Reticências. Tá indo da frente para trás. Geralmente é assim que a gente faz. Você curte muito essa coisa do álbum? Eu gosto. De produzir um álbum completo? Eu sinto que cada álbum, assim, ele tem uma direção de fotografia, de arte, de conceito. Sim, tem então, conceito. É legal criar tudo isso. Encabeçar, pensar nos visuais, pensar na fotografia. Como que esse álbum pode ser trabalhado. Eu acho muito legal esse processo também. É semelhante como quando você vai fazer um projeto de arquitetura, que você tem que fazer toda uma pesquisa, quais são as necessidades, onde que eu quero chegar. E é muito bacana construir isso. Eu gosto de fazer álbuns. Eu acho que o single tem também essa coisa de você ter mais liberdade de trabalhar, às vezes, um estilo diferente dentro de um single. Mas o álbum, ele tem todo um conceito. É bacana. É tipo uma coleção, né? Você monta uma coleção, às vezes, você vê coleção de pintura, coleção de vinil, coleção de várias coisas. Tem tudo um conceito. E o Reticências foi também um divisor de águas. Como se fosse... Cada álbum fosse uma escadinha, né? De fases da vida diferentes. Quando eu escrevi o Reticências, eu tinha uma escrita um pouco mais imatura. Eu falava assim, da visão de uma pessoa mais jovem mesmo sobre as situações.
E é muito visível quando você escuta o Reticências e escuta o Unilateral e escuta o que eu tô fazendo agora, que ainda não foi lançado. Uhum. E foi um trabalho, assim, que eu ainda não estava em gravadora nenhuma. Eu pensei tudo sozinha. O conceito foi todo pensado por mim. As fotos, as cores, a forma que eu divulguei. Eu que cadastrei as músicas, Aham. lancei. Nossa, Então, essa... foi um momento que eu tomei aquilo para mim, essa coisa da logística de você administrar sua própria carreira, sem estar num selo gigantesco, Uhum. numa gravadora. E foi muito importante no meu processo artístico, porque quando você é cantor, as pessoas têm a ideia do que elas enxergam, né? Que é quando você tá lá no Uhum. palco, quando você aparece num podcast, quando você está sendo visto. Mas por trás tem um grande processo, que é Sim. muito importante você ter posse daquilo, para quando você está dentro de um outro lugar, você saber direcionar para qual caminho que você quer, o que você acha certo, o que você não acha. Então, eu acho que para todo mundo que pensa em seguir essa carreira de cantor, de compositor, que quer ser um artista e inevitavelmente você vai ter que ser seu empresário no começo e administrar sua própria carreira, pesquisar sobre seus direitos, sobre o que é um ECAD, sobre as associações de música, sobre os repasses, sobre direito autoral, porque eu acho que assim você se resguarda de muita Uhum. coisa. E é muito legal, assim. A minha mãe sempre falava para mim, quando eu vim morar sozinha, ela falava, minha filha, você tem que saber fazer tudo na sua casa, porque quando um dia alguém for fazer essas coisas para você, você vai saber ver se a pessoa está fazendo o trabalho direito, se direcionar como que você gosta, o que você gosta. Então, eu tomei isso para minha vida em todos os âmbitos. Eu tento aprender tudo de um processo que eu dependo, para que eu não fique sem ter esse controle da minha própria vida, da minha própria carreira. Uhum. Então, é algo que eu me preocupo muito, assim, e que foi muito importante no Reticências, de aprender isso. Uhum. É bem importante. O SRC é importantíssimo também, né? O registro lá, porque Aham. hoje em dia a gente tá jogando boa parte na mão das distribuidoras. Você tem que ter posse das decisões, assim, é bem importante. Agora eu queria perguntar pra você, você se interessa por música desde pequena? Você começou a compor super cedo, né? Sim. Imagino que seja desde pequena que você já gostava de música, ou Eu não? sempre gostei. A minha família sempre foi muito musical. Meu pai é um grande admirador, assim, de música nordestina. Foi uma grande influência, assim, para mim, o que eu escutava em casa, nas reuniões de família, coisas assim. A gente sempre ouviu música juntas e eu tenho uma memória muito carinhosa, assim, até de quando minha mãe ia me levar andando para a escola, ela ia cantando para mim Adriana Calcanhoto. Aham. E ela sempre cantou muito bem também. Então eu fui aprendendo e tendo contato com essas músicas, assim, de todos os tempos, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Elis Regina, até umas mais recentes, assim, foi o Kid de Abelha, Vanessa da Mata, Marisa Monte. E isso foi formando minha identidade artística também. Uhum. Que a gente é reflexo do que a gente tem de referência, né? Total. Daí foi muito assim, eu sempre comecei a fazer flauta doce na escola, aquela coisa bem padrão, né? Aham. A turma Asa tocando branca. flauta, asa branca. E aí depois eu comecei a aprender teclado, fiz 1 ano de aula de piano, mas eu não me identifiquei tanto e depois eu falei, vou pegar o violão. Aí no violão virou assim, quando você cria realmente uma conexão com o instrumento, que você se vê naquilo, você tem uma familiaridade. E eu senti muito isso. Fui aprendendo, fiz 2 anos de aula, depois eu comecei a pegar sozinha e comecei a compor também. Com 12, comecei a tocar violão com 12 anos.
E já é um bom tempo tocando. Aham. Quando a gente para pra pensar que começa muito novo, tem muito tempo já que toca. É. Você lembra quando que você falou, olha, eu acho que é isso que eu quero fazer pra minha vida? Ai, deixa eu pensar. Acho que foi quando um amigo da nossa família, que ele trabalhava com a Fafá de Belém. Ele é guitarrista, foi guitarrista da Fafá por um tempo. É o Davi Amorim. E ele foi uma das primeiras pessoas que me incentivou a gravar um álbum com as minhas músicas, minhas composições. Uhum. E assim, eu não me identifico muito com esse trabalho hoje em dia, mas eu entendo que ele foi fundamental por ser um começo. Que quando a gente está começando, a gente não sabe exatamente o que a gente quer ser, Sim. qual o estilo de música que a gente quer seguir. Então, virou um misturado de tudo. Nesse álbum tem reggae, tem quase um sertanejo, tem Tava música descobrindo popular pra onde brasileira, ia. tem um pouco de tudo. E foi ele que deu essa ideia de gravar um álbum. Eu gravei num estúdio super simples, lá de Belém. Ficava perto da orla ali da cidade. Era uma casinha de madeira, a gente acessava por uma escada, subia. Pra vocês terem noção, eu gravei um álbum inteiro com R$2.500. Nossa! Explica pra gente como é que faz Foi! isso. Ensina isso. Foi um investimento dos meus pais, assim, eu tinha 16 para 17 anos, Aham. estava na escola, eu saía do simulado da escola, ia pro estúdio gravar, e era muito na raça mesmo das Uhum. coisas. Eu tinha outra voz, era uma voz mais infantil, e foi um começo. O Nilson Chaves, ele participou desse álbum e também foi muito especial. Mas o dia que eu realmente senti que era aquilo que eu queria fazer foi quando eu fiz o meu primeiro show. Lá em Belém, no Aham. Sesc Boulevard, que eu tive essa sensação de ter construído uma coisa que se concretizou ali e que estava impactando a vida de pessoas. Pessoas saíram das suas casas para me assistir e viraram minhas fãs e começaram a me acompanhar e me seguir e criar uma comunidade assim de pessoas que acompanham o meu trabalho. Quando eu vi que isso tomava uma proporção que ia para além do que eu criava, isso me inspirou para decidir, não, eu tenho uma missão de fazer parte da vida das pessoas através desse dom que a gente tem de criar canções e que isso influencia muito. Tem músicas que marcam épocas, tem músicas que marcam momentos, tem músicas que marcam casamentos. Uhum. Tem pessoas que falam, não, essa é a música do meu casamento, do meu relacionamento. Já tive vários relatos, assim, e é muito, muito grandioso, eu acho. É algo quase que divino, assim, você poder ter essa possibilidade de influenciar positivamente na vida das pessoas. Às vezes numa descoberta, às vezes num processo difícil que a pessoa está passando. E ela se vê ali naquela música que ela não está sozinha, que outras pessoas sentem aquilo, que aquilo vai passar, e é algo terapêutico, né? Música, terapia, existe e faz bem. Acho que foi aí que eu descobri que era o meu propósito, usar esse dom para fazer o bem para as pessoas e influenciar positivamente na vida delas. Uhum. Esse álbum era o Até Você Chegar? Sim. O Tudo Pra Mim. Ah, Até o Você Tudo Pra Chegar Mim. é a Aham. música Sim, de é a trabalho desse música, álbum. é verdade. E aí foi a que o Nilson Chaves participou, ou não? Na verdade, não. pessoa A do singular. Nilson Chaves Pessoa- é uma é pessoa singular. E é muito legal ouvir a voz dele nessa música. Como que aconteceu a participação dele? O Davi Amorim, que produziu esse álbum, ele já tinha tocado com o Nilson e eles eram próximos. Daí ele falou, olha, tô com esse projeto, eu que tô produzindo, essa cantora.
Será que você pode dar uma força nesse começo, assim como você um dia começou? E o Nilson falou, claro, a gente tá aí para isso, para se fortalecer. Ai, que demais. E assim, eu achei de uma simplicidade assim tão grande da parte dele, assim, um músico já consagrado de Belém Uhum. e tão conhecido, tão sendo uma referência tão grande da música popular paraense, dele ter topado participar de um projeto tão inicial, assim, de uma pessoa que estava ali começando a construir uma carreira. E me inspira muito de querer também fazer isso por alguém em algum momento da minha vida. Uhum. Sabe? Porque eu acho que essa corrente do bem, ela tem que acontecer também. De você ver, não, um dia uma pessoa me ajudou no meu começo e eu quero ajudar uma pessoa também. E assim a gente vai construindo uma rede de apoio, né? Aham. É bem legal. Maravilhoso. O problema do Nilson Chaves, e eu tenho que aqui denunciar, é que ele não volta pra São Paulo, cara. A gente tá esperando, Nilson. Volta, A Nilson. gente tá esperando a sua volta. Inclusive, quando voltar, já tá convidado a vir aqui de novo. Ai, eu fiquei super feliz de saber que ele já veio aqui com Pois vocês. Nossa, a gente tava em êxtase, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E Juscelino? Posso? Pode mandar a boa. Bruna Magalhães, Diga. o que você acha da música brasileira hoje? Eu acho que a música brasileira, ela trabalha muita diversidade. Então, quando você para pensar o que é a música popular brasileira, você não consegue definir uma coisa só, né? Só que eu acho que a gente está encontrando um caminho muito bonito nessa nova geração, em vários estilos musicais. Mas falando de MPB, assim, contemporânea, tipo Ana Vitória, Thiago York, Gilson, Raquel Reis, Marina Sena. Quando você fala nesse lugar, eu vejo que a gente está construindo melodias ricas, a gente está conseguindo trabalhar letras interessantes, tem essa beleza do novo, que traz referências do que são nossas origens, né? Tipo, você vê os Gilsons trazendo aquela pegada de Jexá, a Raquel Reis trazendo coisas também do brega, do pop. A Marina Sena, eu sou super fã dela, adoro o trabalho dela, assim, o jeito que ela compõe, muito legal. Paulinho Novaes também tem um trabalho lindo. Bruno Berli tá com um álbum incrível, novo. E são pessoas que estão fazendo a nossa futura história. Podemos dizer assim que a nova música brasileira ela está sendo construída agora. E é um caminho que está sendo muito, muito bem construído, eu acho. E eu quero muito fazer parte disso. Claro, já tá fazendo. Assim, no futuro, alguém parar e pensar, não, porque me inspirei muito na obra da cantora. E eu tenho vontade, assim, de continuar nesse movimento e fazer com que as pessoas acreditem que a música está indo por um caminho, a música brasileira está indo num caminho bom. Porque tem muita gente que tem uma fala meio assim, não, nada novo é bom. Mas às vezes são pessoas que nunca se propõem a ouvir. Que não se dispõem, assim, a realmente sair de casa e ir para um show de um artista novo. Você não vê muito esse apoio para o que é novo. Eu vejo casas aqui em São Paulo que apoiam muito artistas que estão lançando trabalhos novos, tipo o Bona. Bona é uma casa que eu já tive a oportunidade de tocar lá. Sim. A gente produziu um show muito legal, o Serginho. A casa boa também. Né? Assim, vai um público que se esforça para consumir o novo. Mas mudar esse pensamento das pessoas, eu acho que só essa nova geração que tem essa força. E através do boca a boca, da pessoa se posicionar também. Porque tem muita gente que, às vezes, escuta um comentário, assim, de alguém que fala, não, mas hoje em dia da música tá só saindo coisa ruim, nada presta. E aí, da pessoa, às vezes, só indicar alguém para essa pessoa ouvir. Sim. 5 artistas novos para você escutar. Já muda a visão daquela pessoa que estava limitada. Então, eu acho que esse esforço diário da gente simplesmente se posicionar
e bater o pé e dizer que no Brasil tem música de qualidade, que a gente é um país diverso, que a música muda a realidade das pessoas, que influencia muito a nossa cultura, como ela está sendo construída daqui para frente também. E é isso, a gente tem que acreditar sempre e não desistir, né, da nossa cultura. Maravilha! Bruna Magalhães do Musicalha! Dá licença, gente. Obrigada pela participação maravilhosa, obrigada pelo super espaço. enriquecedora. Eu agradeço muito vocês estarem abrindo as portas, né? Sim. Assim como a gente acabou de falar do novo e dessa abertura pelo novo, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui pela gente, nós artistas. A gente sempre quer ter um espaço para falar um pouco do que a gente está criando, né? E agradeço também ao meu produtor, o Sérgio, que está sempre aqui. comigo, Sérgio Fuad, que produz minhas músicas, que está aí construindo essa carreira junto comigo, meu empresário. E a gente está fazendo um trabalho aí para desenvolver cada vez mais shows e conseguir chegar em mais lugares. E parabéns, Sérgio. Queria um espacinho aqui para parabenizar Parabéns, ele Sérgio! por esse trabalho incrível que ele está construindo junto comigo. Assim, tamo junto e que a gente continue trabalhando junto por muito tempo ainda. Maravilhoso. Sérgio Janal, vocês vão ver aqui. Ele vai estar aqui também. Teremos um papo. Contando as peripécias. Nossa, ele tem altas histórias. Não tem um artista que eu fale assim, eu queria tanto fazer alguma coisa com fulano. Aí ele fala, já gravei ele. Às vezes é tipo Gilberto Gil, assim. Às vezes é Marisa Monte. Aí ele, uma vez eu gravei uma música dela no meu estúdio. Aí ele conta uma história gigantesca, assim. É muito legal. Era só mais uma terça-feira. É um dia comum, assim. Aí o Caetano entrou lá com a Bethânia. E aí a gente tomou um café junto. Eu fico, cara, não tem uma pessoa. Se eu falar do Michael Jackson, ele deve ter alguma história com o Michael Jackson. Queremos a história com o Michael Jackson. Não, vamos cobrar a história com o Michael Jackson. Eu adoro, é muito divertido. Vocês vão adorar, sempre conhecer essa peça. E é muito legal trabalhar com ele. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. Esse programa, esse estúdio é muito legal. Você sabe que é seu, né? Ai, obrigada. ser. Eu amei. Já sabe onde é, já fala, estou chegando dia tal, porque do lado tô com de coisa pra casa. falar. Blenho, Pode contar comigo, que eu sempre vou estar à disposição. Tamo junto e nessa você caminhada. com a gente. Obrigada pela recepção. Adorei. Obrigada a você. Obrigada, Bruna. Sensacional. E você, galera? Lembre-se, todos os links aqui na descrição para vocês irem lá e curtir o trabalho da Bruna Magalhães. Sim. Que a gente também tem que agraciar a nova música brasileira, porque já sabem, daqui a alguns anos alguém dirá, nossa, me inspirei muito na Bruna Magalhães. Então aí a gente vai começar esse trabalho daqui, tá bom, pessoal? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ajuda a gente pra caramba. Deixa o like, também ajuda pra caramba. Você que tá vendo no canal principal, agora tem um canal também só das entrevistas. Então, participe de tudo, que tá tudo com vocês, tá tudo com a gente, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima. Ei, você me deixa tão afim. Eu gosto de te ter assim. É tão bonito não ter fim. A gente se parece sim. Tô tentando me segurar, mas hoje eu fiz até jantar. Me leva pra dançar, me faz querer ficar. Eu tento outra vez, o que é que você fez? Tanto que eu tô te querendo, tanto que eu tô te querendo, tanto cê não tá sabendo quanto. Tô te querendo, tanto que eu tô te querendo, cê não tá sabendo. Você não tá sabendo tanto.